personagens que o Luffy teria chance se ele quiser. Com quem o Luffy vai ficar? Ao final eu citarei com evidências com quem o Zoro e Sanji ficarão. Eu recomendo pausar o vídeo para dar uma olhada nas imagens com calma, pois eu falarei brevemente de cada uma. Olhando as imagens, vocês pegaram o contexto exato. Os créditos estão nas imagens e no final do vídeo. Começaremos com Luffy e Alvida. Esse não acontecerá, mas a Alvida gosta dele e diz que ele será seu. Olha a imagem, Luffy e Kaya. Parece até brincadeira, mas teve uma pesquisa que colocava ela como uma das 10 principais concorrentes para ficar com o Luffy. Talvez a pesquisa fosse bem antiga, por isso faltavam fortes concorrentes. Conclusão: não há chances de esse casal acontecer. Luffy e Vivi. A Vivi em determinados momentos tem uma grande carga emocional pelo Luffy, como por exemplo, quando ele induz ela ao choro, mostrando que não precisa se fazer de forte, que ela tem companheiros com quem pode contar, e quando o crocodilo a solta do palácio e o Luffy a salva dizendo que ele e seus companheiros a ouviram. Olha a imagem, Luffy e Shirahoshi. Bom, a princesa Shirahoshi gosta do Luffy e ela o fez prometer que a levaria em um passeio por uma floresta para ela poder conhecer, e o tamanho dela não é problema se o Luffy quiser ficar com ela, e vocês sabem do que eu digo. Olha a imagem, Luffy e Rebecca. A princesa Rebecca gosta do Luffy e ela fugiu com ele do castelo, deixando de ser princesa para ir morar com o pai. Bom, o laço de Luffy com ela é de companheirismo, mas ela gosta dele, então no final tudo pode acontecer. Olha a imagem, Vivi, Rebecca e Shirahoshi. No Reverie as 3 princesas citadas estão reunidas, falando do Luffy e sua tripulação e falando que estão em dívida com ele. Olha a imagem, Luffy e Robin. Bom, a Robin é a segunda companheira mulher do bando do Luffy, sem contar a Vivi, e ela sim gosta do jeito do Luffy, mas e sim, talvez no começo ela ficasse com ele, mas agora não. Olhe as imagens, Luffy e Margaret, e todas da Ilha das Mulheres sem contar Boa Hancock. Bom, isso nunca vai acontecer, porque o Oda não faria algo desse tipo, mas não se pode negar que todas ou quase todas as mulheres da ilha gostam do Luffy, falando especialmente da Margaret, ela foi a mais próxima do Luffy da ilha. Olhe as imagens, Luffy e Reiju. A Reiju já é apresentada beijando o Luffy e mais à frente no arco ajudado ele. Eu não poderei dizer com certeza se ela gosta do Luffy ou não, pois ela lhe foi tirada em partes as suas emoções por conta dos experimentos de seu pai, mas ela foi menos afetada que os seus irmãos. Olhe as imagens, Luffy e Carrot. Não, a Carrot só tem 15 anos. Luffy e Uchi. Muitos começaram a falar deles dois juntos por conta da personalidade da Uchi, que é muito parecida com a do Luffy, mas por enquanto a Uchi é inimiga, então está fora de cogitação. Luffy e Yamato. Bom, para começar, a Yamato já é amiga do Luffy, só que ela precisa se conhecer melhor, saber o que ela almeja, não somente ficar imitando o Oden, ela precisa de uma personalidade própria. Esse casal é difícil julgar por falta de material, e ela não mostrou ter interesse nele. Com isso vamos descartar esse casal também. E sobre a Yamato e o Ace, no capítulo 999 fica bem claro que o Yamato não teve nada com ele, eles eram só amigos, e também não teve tempo para eles se conhecerem. O Ace, eu acredito que se ele namorou alguém tenha sido a isca da novel do Ace. Luffy e Boa Hancock. Bom, a Hancock está entre as duas que provavelmente o Luffy vai ficar, ela já assumiu que gosta dele e pediu ele em casamento diversas vezes, mas o Luffy a rejeitou dizendo que não iria se casar com ela. No começo da batalha do Luffy na arena, ele disse que tinha nojo da Hancock depois dela ter petrificado a Margaret, a Pelandra e as Svetpeia. Após isso ele recebe ajuda da Hancock para entrar na prisão de Impel Down e em Marineford, e após isso ele ficou 2 anos em uma ilha próxima dela treinando. Com isso ele passou a gostar mais dela, só que ele já disse que não se casaria com ela ao final dos 2 anos. Olhe as imagens, Nami e uma mulher. Nessa cena foi só o Oda fazendo aquela piada dos chefes tarados e as empregadas / secretarias, isso é muito comum no Japão. Fora essa cena não tem mais nenhuma. Sobre a Vivi, ela era a única amiga mulher que ela tinha no navio, por isso elas eram próximas. Não se pode jogar uma cena omitindo seu final só para fazer um casal sem provas concretas. Luffy e Nami.
E sim, eu fiz esse vídeo só pra falar do Luffy e da Nami, por isso não estranhem se essa parte do vídeo tiver praticamente metade do vídeo. Para começar, eu tentarei provar que eles dois ficaram juntos no final de One Piece e mostrarei evidências disso. Esses textos eu copiei de uma outra conversa que eu tive com algumas pessoas, somente o que eu falei eu copiei, não coloquei frases de terceiros nessa parte. Vai servir muito bem para quem quiser saber sobre os detalhes do manga. Aqui eu conto as referências desde as coroas às rosas, que simboliza cada um do bando e muito mais. Pode ser muito conteúdo, mas todos os argumentos têm suas referências, como os capítulos entre outros. Se quiser tirar a prova que o que eu digo é verdade, é só olhá-las. Eu não usarei muito a Toei para me basear, e sim os produtos que saem das mãos do Oda. O texto é grande, mas vai aí, porque se eu dissesse em poucas palavras iriam me chamar de louco. Bom, o Oda disse que o Luffy se interessa sim por mulheres, só que ele tem prioridades. Eu procurei essa frase na internet, só que não encontrei, mas em canais de One Piece que falam espanhol e inglês citam várias vezes essa frase, mas eu não pude encontrar a referência exata. Sobre o Luffy, Oda disse que ele é bastante sincero para com os seus sentimentos. Então, se o Luffy disse que não vai se casar com a Hancock diversas vezes, é porque não vai mesmo, senão ele não estaria sendo coerente com a personalidade do Luffy. Não é como em Dragon Ball. Oda adicionou a Hancock para facilitar a entrada do Luffy na prisão. Como a senhora conselheira disse que ele tem muita sorte. Romance Dawn, mangá que deu origem a One Piece e One Piece. Romance Dawn Story, claramente que a Nami é inspirada nessas duas personagens femininas. Capítulo 1. A capa colorida mostra Luffy, Nami e o bando do Shanks festejando com alguns animais, como gaivotas. A Nami seria a primeira companheira do Luffy, só que um editor do Oda pediu que não a colocasse como a primeira, mas isso não muda o fato de que sim, ela foi a primeira, e em Romance Dawn nos 2 volumes sempre o primeiro companheiro de Luffy era mulher. O filme Stronghold foi escrito por Oda e é em partes canônico. A Nami nessa cena tem vergonha do Luffy ouvir a última mensagem que ela deixou. Na saga de East Blue, o Luffy confia cegamente na Nami, e quando o Johnny fala mal dela, o Luffy o ameaça por dizer isso sobre ela. Já na saga de Alabasta, o Luffy duvida das palavras do Zoro e briga com ele. Assim podemos ver que o Luffy confia mais na Nami do que no Zoro. Luffy briga com Johnny imagens. Luffy briga com Zoro imagens. A pessoa que a Nami mais confia é no Luffy, e como visto quando ela está com ele ela chora, como aconteceu em Walter Seven Zou. E se ele der uma ordem ela segue de imediato, como em Volikak. E ela foi a única pessoa que o Luffy entregou o chapéu 2 vezes, não é alguém que pegou e sim que ele deu. Não tô dizendo que só com isso é prova o suficiente que eles vão ficar juntos, mas com o desenvolvimento que estão tendo aos poucos, eu imagino que quando o Luffy encontrar o One Piece ele vai ficar com a Nami. Eles não precisam ter um romance, pois o Oda disse que não haveria, mas mesmo assim tem pares em One Piece. Com o tempo ele pode criar sim uma maior aproximação, pois o Luffy está se desenvolvendo rapidamente no anime e no mangá. A Nami não se importa do Luffy estar enrolado nela e sim por ele ter ouvido a conversa. Se fosse outra pessoa ela estaria com raiva, pois em Thriller Bark e em outros lugares ela fica muito brava com os pervertidos. Capa capítulo 851. Nessa capa o Oda coloca o Luffy e a Nami sobre uma cama ou sofá-cama, dando maior destaque para os dois. Capa capítulo 699. O bando do Chapéu de Palha está vestido de cavaleiros, exceto Luffy, que está com a roupa, espada e coroa de um rei e está sentado em um trono, e a Nami está sentada no braço do trono com uma roupa de rainha ou nobre. Essa imagem diz claramente a diferença entre Luffy e Nami para com o resto do grupo. Capa capítulo 784. Essa imagem é a mais normal, mas segue sendo uma imagem que mostra que a Nami é muito próxima do Luffy. Fora do Brasil, o casal que é mais querido é Luffy e Nami. No Japão, por exemplo, o refrigerante duplo vem com o Luffy em uma lata e a Nami em outra, completando a imagem. E isso acontece em praticamente todos os objetos que vêm em par, é sempre a mesma coisa para ambos e um completa o outro. O marketing de Luffy e Nami é muito grande, e pelo que eu fiquei sabendo é que em certo tempo teve uma pesquisa de casais nos animes, e Luffy e Nami ganharam por uma grande diferença de casais de outros animes.
Oda desenhou as principais mulheres em One Piece e só a Nami tinha uma coroa. E quem normalmente usa uma coroa parecida com a dela é o Luffy. Tem outras cenas que acontece do Luffy tá com uma coroa. E em outra Nami ou o Luffy de coroa. E a Nami com o chapéu do Luffy. Para finalizar, Oda se casou com uma mulher que ele conheceu vestida de Nami. E Oda desenha o Luffy segurando um bebê junto com a Nami, simbolizando o nascimento da filha do editor dele. A pessoa que a Nami mais confiam é no Luffy. Se o Luffy não tem chance com a Nami, eu não sei quem tem. Oda, no SBS 34, disse que não haverá romance entre Nakamas, mas isso é totalmente falso. Primeiramente, essas perguntas e respostas foram dessa maneira. Tradução antiga de: Luffy e Nami estão apaixonados. Teremos romance entre Nakamas? Sanji não conta. PN Naoko. Claro que estão apaixonados pela aventura. Oda. Tradução nova. De: ninguém da equipe do Luffy se apaixona. Nunca terá romance a bordo. Sanji é uma exceção nesse caso, estou apenas pensando. De Naoko. Claro que estão apaixonados pela aventura. Oda. O criador não respondeu se terá romance entre os Mugiwaras. A língua espanhola, francesa e inglesa tiveram traduções certas da tradução japonesa, porém, muitos países obtiveram versões completamente diferentes. Eu sei que muitas pessoas pensam como eu, por isso eu falo assim, para essas pessoas se encorajarem a defender esse tema, pois muitos podem não ter argumentos suficiente para debater. E lendo os meus comentários, ou nesse caso que eu fiz esse vídeo, terão argumentos da obra original, não só especulação para poder debater apropriadamente. Agradeço quem leu / assistiu até aqui e desculpa os erros no texto. Oda tira sarro com quem coloca o Sanji e Nami juntos, e diz que o Sanji tá delirando, já quando falam a ele em Luffy e Nami ele fica. Isso Nami nunca deixe o seu capitão, e ele aprovou uma história de romance entre Luffy e Nami, deu a permissão para ser publicada em uma revista. Mais à frente eu vou me aprofundar mais nesses temas. Eu peço que vejam até o final. Se acharem que os meus pontos citados estão errados, prove com fatos nos comentários como eu fiz. Talvez vocês não se lembrem, mas a Nami não perdoou o Sanji no mangá. Se você só assiste o anime talvez não saiba, mas ela só está seguindo a vida dela. Ela estava brigando com o Luffy por conta que ele queria perdoar o Sanji enquanto ela era contra. A Nami odeia pervertidos, como quando ela diz que cuida do corpo e o seu corpo não é para saciar um pervertido como Absalom, o que se aplica ao Sanji. Eu revisando percebi algo bem interessante, que ela diz que não se casará com um tarado invisível. Quer mais provas do que isso? Oda está mostrando que ela não gosta desse tipo de comportamento. O Sanji nunca vai se ajustar, ele trata a Nami por Nami-san, que é falado com mais respeito, como, por exemplo, dizer senhor/senhora. Essa parte eu tirei de uma tradução de San. A forma de tratamento San é usada em relações onde ambos os indivíduos pertencem a uma mesma hierarquia, por exemplo, com mesma faixa etária ou cargo profissional, mas que há pouca ou nenhuma intimidade entre eles. Isso se nota, pois a Nami não tem intimidade com o Sanji, por isso ele a trata como Nami-san e não Nami-chan, pois o Sanji sabe que a Nami não liga pra ele nesse sentido. E sobre a frase que a Nami diz tarado, invisível, eu me pergunto quem também é assim. Pode ser considerado Sanji com a raiz de Switch, que o torna invisível, e tarado não precisa nem dizer né. Essa frase é como a Nami pensa, ela detesta os pervertidos. Ele quando tenta chegar perto dela com aquele jeito pervertido dele ou broca Nami dá socos e chutes neles, ela não dá corda pra quem fica assim com ela. A Nami nunca ficará com o Sanji. Fanarts. 1. Compare os comentários Oda sobre os desenhos do Luffy e Nami com os do Sanji x Nami. Os comentários do Oda sobre as fanarts do Luffy e Nami são felizes, ele fala sobre como ele gosta deles. Mais uma prova que nos mostra quem são os preferidos dele. Oda. Uma grande viagem cheia de tesouros Nami. One Piece. Oda. Leve o capitão até o fim do mar. Nami. Oda. Eu não posso virar as costas para a bondosa mulher pirata de coração, Nami. 2. Já com Sanji e Nami, Oda e seus editores escolhem fanarts do Sanji e Nami. Os comentários de Oda sobre esses desenhos são denegridos e ele fala: Oda. Para ir mais longe, isso são delírios de Sanji. Oda. Estúpido.
São palavras que o Oda desfere sobre o Sanji. 3. Oda selecionou fanarts de Luna e comentou sobre eles com frases poéticas e prova ainda que Oda também compartilha deste shape casal. Esses textos foram um pouco pesados, mas é assim, e eu tenho muitos argumentos que constam no mangá que provam a maior relação entre Luffy e Nami que qualquer outro na obra, relacionado a eles dois. Como outro exemplo, no mangá no capítulo 620 a Nami oferece seu chá para o Luffy que ela acabou de tomar, e o Luffy bebê também. Vocês sabem que no Japão quando se bebe no mesmo objeto é considerado beijo indireto, por isso a Toei não colocou essa cena no anime. Na primeira capa de One Piece aparece só o Luffy e a Nami com o grupo do Shanks. Vocês podem notar que a Nami está segurando um colar na mão e se olhar do lado do Luffy tem duas gaivotas, uma normal e uma com cílios femininos, representando uma gaivota fêmea. E se olhar uma gaivota tá de coroa representando o Luffy e a outra está com um colar no bico representando a Nami. E essa imagem volta a se repetir quando eles voltam a se reunir após a pausa de 2 anos. Eu tenho mais provas. Se quiser olhe os capítulos que eu citei acima e o filme Stonewall. O Oda foi quem escreveu o filme citado, ele é semi-canônico, também que você perceberá. As capas têm muitas referências de Luffy e Nami, pois todas elas são feitas pelo Oda. Outros exemplos são: tem uma que o Luffy está falando no rádio e em outra capa a Nami tá com fones de ouvido escutando o rádio toda feliz. E tem outra que o Luffy tá com uma marreta grande de madeira e em outra a Nami está com a mesma marreta que o Luffy. Isso se repete diversas vezes, uma pode ser no episódio 1 e a outra no 500, mas quando você as compara você percebe de cara isso. Para finalizar, a rosa, que simboliza o Luffy, e a Nami foram invertidos em Dressrosa, pois a Nami estava vestida com a rosa/flor, que simboliza o Luffy, e o Luffy com a que o Oda disse que simboliza a Nami. Eu sei que o anime faz parecer que a Nami gosta de alguém, mas ela é como o Luffy. Luffy é a carne e a Nami é o dinheiro. Eles não estão interessados em romance por enquanto, mas nos filmes o Oda se solta e coloca a Nami saindo de perto do Luffy só pra ir ajeitar a roupa, pra ficar bem pro Luffy, e ainda fica um pouco envergonhada quando faz isso. Ela gosta do Luffy não sei o quanto. Sobre o Water 7 Zou, eu quis dizer que a Nami se consola com o Luffy, ele é quem a faz se acalmar, pois ela sabe que se o Luffy fala algo ele cumpre. Por isso nesses dois momentos, quando ela fala com ele chora, o Luffy a faz para, e a Nami chora pelo Luffy quando tá na Ilha do Céu, onde ela treinou, depois de ser presa pelos velhos, por ela ter pegado um balão e caído destruindo ele. Quando ela foge da prisão com aquele anão nos braços ela começa a chorar e o velho pensa que ela tá fingindo, mas não, ela chora de verdade pelo Luffy. Eu vejo assim. A Nami nunca foi livre, e o Luffy sempre foi livre. Quando o Luffy a liberta, ela quer fazer coisas que ela nunca pôde fazer, como, por exemplo, mostrar partes do corpo que ela sempre cobria por conta da tatuagem. Essa seria uma boa desculpa para o Oda. Já o Luffy sempre foi livre, e eles estão começando a mudar aos poucos. O Luffy está se contendo por conta da Nami, e a Nami se libertar mais por conta do Luffy, e assim chegando a um denominador comum, onde ambos são livres, mais normais, sem exageros por parte do Luffy ou da Nami. Para o Luffy seu maior tesouro é seu chapéu, e a Nami é o dinheiro, e aos poucos isso está mudando. A Nami não está se importando tanto com o dinheiro, e o Luffy está confiando mais nos outros. Nami, para cuidar do seu chapéu. Luffy e Nami. Esse mangá é oficial e o Oda aprovou a publicação. Luffy e Nami com as rosas trocadas. A da Nami é um girassol. Robin reagindo a Luffy e Nami. Luffy e Nami infectados. Filme Stronghold. Filme Gold. Essa é uma lista de 2020 com os 10 melhores chips em animes shonen. O site é em inglês. 10º Ichigo Yorimi, Bleach. 9º Luffy e Nami, One Piece. 8º VGT Bulma, Dragon Ball. 7º Natsui Lucy, Fairy Tail. 6º Yusei Keiko, Yu Yu Hakusho. 5º Kenshin Kaoru, Rurouni Kenshin. 4º Jitoki Tsukuyo, Gintama. 3º Ed Rin, Fullmetal Alchemist. 2º Eren Mikasa, Attack on Titan. 1º Naruto Hinata, Naruto. O Luffy é consistentemente emparelhado com a Nami. Sobre o tema consistência, enquanto Oda não faz necessariamente nenhuma afirmação direta, ele faz com que Luffy e Nami se juntem uma quantidade desproporcional de vezes sempre que a tripulação sai em suas aventuras.
Nami o acompanhou durante a última luta de Skypiea. Ela correu para procurá-lo durante o Water 7. Eles estavam tecnicamente juntos, mudança de corpo com Franky, durante Punk Hazard, e ela mais uma vez se juntou a ele durante Volcanic Island. Isso sem contar as capas coloridas do mangá que apresentam ele sempre com um pouco mais de destaque em relação aos outros membros do bando. Quando Nami ouve a conversa de Luffy e Koby para descobrir os segredos da marinha, ela também acaba ouvindo sobre as aventuras de Luffy antes de eles se conhecerem. Coincidentemente, Oda escolheu Nami para essa cena. Ela claramente os ouve rir e se lembra de suas aventuras por um tempo, e um rosto feliz, apaixonado, é visto dela. Nami ainda está interessada, mais do que qualquer outro na cama, na vida do Luffy antes de se conhecerem. Robin explica para a tripulação que a Hancock é a mulher mais bonita do mundo. Logo depois a tripulação descobre que o Luffy a conhece e que ele estava em sua ilha. Podemos ver a Nami em primeiro plano com uma gota de suor muito surpresa e que pede a Luffy para confirmar que é verdade. Isso é ciúme? Algumas das coroas que o Luffy e a Nami já usaram, e do bando os únicos que já usaram uma coroa com exceção do Luffy e Nami foi o Brook e o Chopper. Pode-se notar que tem algumas idênticas, como a terceira do Luffy e a segunda da Nami na imagem. Nesta capa vemos a Nami e a Robin tomando banho, com elas há macacos e um panda que são seus servos. O macaco de Robin segura sua toalha para ela e o macaco da Nami sua coroa. Rainha, e como a representação do Luffy é um macaco e também no nome dele leva o nome Monkey, macaco em inglês, podemos ver as referências com Nami sendo rainha e Luffy rei dos piratas. Terá outras comparações de coroas entre Luffy e Nami. Oda desenhou 2 capas coloridas para Nami com o chapéu de palha, o que prova que ela tem uma ligação diferente com o Luffy, e 2 capas com o casaco de Luffy, ou seja, ela o dobrando, como uma mulher faz com o marido. Nesta capa, vemos Luffy assistindo a Nami em uma série ou filme. A esposa de Oda era atriz, na TV, Nami, na TV, e Chopper lendo. Nós os conhecemos da família do trio, onde sempre que aparece só o Luffy e a Nami numa capa, Oda coloca o Chopper. Luffy e Nami representam os pais e Chopper o adolescente. Atrás de Luffy vemos um cacto em forma de cabidinho, onde existe uma capa vermelha, a do Luffy, e ao lado também uma capa laranja pendurada, a da Nami. Você pode ver que é uma família de super-heróis. Na casa a cor principal é vermelha e laranja, o que prova que eles moram juntos. A mobília é toda laranja, igual à representação da cor da Nami, e a maçã é a representação da fruta preferida do Luffy, e a cor vermelha predominante para o Luffy. E a máscara do Luffy está junta com a capa da Nami, o que mostra que eles estão interligados. O piso é laranja e branco, e as paredes são vermelhas e brancas. Em uma capa da Shonen Jump, Oda desenhou Luffy e Zoro, que nos mostra suas mãos com as cartas que eles possuem, incluindo uma carta que tem a Nami que Luffy escolheu. Sabemos que as cartas desempenham um papel importante para mensagens ocultas, como no exemplo que o Ace iria morrer e o Luffy capítulos antes tinha um conjunto que previa a morte do Ace. Não conheço nada de cartas ou baralho. Isso é o Oda colocando pequenas dicas para os fãs. Nesta imagem temos o Luffy e a Nami com a mesma gravata e ambos com o chapéu de palha do Luffy. Filme Gold. O roteiro foi supervisionado pelo Oda, então sim, o filme não é canônico. Mas sabendo que Oda não se atreve a colocar muito romance em seu mangá, ele se deixa levar pelos filmes, mas as intenções do autor são reais, como nessa cena que ele mudou no último minuto. Esse paralelismo de Tesouro com Stella e Luffy com Nami. Vendo a reação de Luffy quando Nami foi pega, Tesouro se compara a Luffy quando Stella foi pega. O Tesouro amava a Stella. Aqui podemos ver que cada homem possui uma foto da Nami com exceção do Luffy, e podemos ver que a Nami está com o chapéu do Luffy, então podemos interpretar que o Luffy terá a Nami, por isso ele não precisa de fotos. Capa da Shonen Jump. O herói e a heroína. Podemos ver Luffy e Nami também na capa da revista Shonen Jump, e vemos a mesma pulseira de penas azuis que estão penduradas neles, como uma união. Eles têm a mesma posição, braço levantado, alto, e são representados como os líderes da capa. Filme Stampede. Sim, este filme não é canon, mas a Oda participou 100% na escrita e no cenário do filme. A intenção e o ponto de vista do autor estão aí. Embora Stampede seja um filme de ação, temos direito a algumas pistas.
Quando Luffy confronta Bullet, a tripulação não está com ele e o único personagem escolhido e reagindo à situação de Luffy é Nami, que se preocupa e fala seu nome. Ele poderia ter escolhido outro personagem, mas escolher Nami é sutil e não por acaso. Também no final do filme eles têm direito a uma pequena cena de humor entre eles, onde Nami acerta Luffy por terem muito pouca interação. A cena é calculada. Mas, Nami foi vestida de rainha por alguns segundos durante seu desfile. Em One Piece, nada é feito ao acaso e os detalhes são muito importantes. Ela usa uma coroa, uma capa real, seu cartão/cheque com uma coroa desenhada, e joias. Nesta capa, vemos Nami que está acompanhada por um gorila, macaco igual Luffy. Luffy muitas vezes tem a mesma posição que este macaco. Vemos que eles se pegam pela mão e parecem próximos, e ela também tem uma pulseira com penas azuis em volta do braço. Encontramos a mesma pulseira no Luffy e na Nami nas capas do Shonen Jump. Nesta capa do filme Gold podemos ver 3 cartas. A carta do rei que se designa ao Luffy, a carta 3 que se designa a Nami, por ser a terceira do bando, Luffy 1, Zoro 2, Nami 3, e no meio a carta do coração que se designa seu amor. Então a decifração seria: o rei ama a 3. E o único número visível de Nami é o 13. Que é igual a 1 e 3. Traduzindo, Luffy ama a Nami, e como vimos anteriormente com a comparação do Luffy e Tesouro com terem as mesmas expressões quando algo aconteceu com respectivamente Nami e Stella, podemos ver que o Oda está aos poucos jogando esses detalhes para o público. Comparação das coroas. Luffy e a carne, Nami e o dinheiro. Reagindo aos cartazes de Luffy e Nami. Isso sem falar que o Luffy reagiu, sangramento nasal, a Nami 2 vezes e não reagiu a Hancock. E não venha com: ele estava imitando o Usopp, porque as reações são diferentes no mangá. O Oda falou aquilo porque ele viu que não iria dar certo se colocasse o Luffy naquela posição, por isso ele tentou mudar o que ele fez. No capítulo 1000 terá uma repetição da capa do capítulo 100, que temos o Luffy com a roupa de rei dos piratas, e a Nami com uma coroa. Então, se eu decidir postar esse vídeo antes do episódio 1000, vocês comparem com a capa do episódio 100. Joy. Eu recomendo que todos pausem o vídeo para ler o conteúdo dessas imagens, são muito bons os argumentos. Nesta parte os créditos vão totalmente para o blog do Joy, tradução automática do Chrome pelo Google Tradutor. Aí todos estão fazendo o que gosta. E a Nami deveria estar com uma laranja ou dinheiro, mas não, ela tá com o Luffy, o que nos mostra que ela gosta mais dele do que das coisas que eu acabei de citar. O que barra quem a Nami gosta é do Luffy.
Muitos podem dizer que ela estava esperando o Usopp, mas não, ela nem sabia que ele estava lá. Por isso ela fica surpresa quando ver ele, pois não esperava ele naquele lugar. Ela esperava o Luffy, e o Luffy, falso, chamar ela para sair foi para notar que ela esperava o Luffy chegar na ilha. Oda desenhou cada Mugiwaras, os 5 primeiros, em um capítulo diferente que se sucedem. Capitão 120 a 125, várias provas nos mostram que é assim que eles se tornarão mais tarde. Capa 120 e 125. Para Luffy Vivi é mais complicado interpretá-lo, podemos dizer que Luffy escarrancha, sentar com as pernas abertas, os mares, como ele fez com um camelo, com uma cobra na cabeça, símbolo da imortalidade, e Vivi e Karui vão às compras. O que prova a utilidade deste personagem. Capa 123. O Usopp que continua a viajar pelos mares como sempre fez. Eu quero ser capitão, devo estar vivo para contar as epopeias de Luffy pelo mundo. O Usopp continuará a ver os mares como ele os vê. Disse desde o início, mas em seu canto. Capa 124. Vários itens interessantes, como a garça, o animal que representa o casamento, casamento com pudim. O título do capítulo Este chá é requintado, que se refere à festa do chá da Big Mom, o que também prova que Oda realmente projetou o futuro dos primeiros 5 Mugiwaras. A data 1830, data importante na Bélgica, porque o casamento entre o príncipe e Charlotte faz referência ao país de Gales, que faz parte do Reino Unido, que é a nação do pudim. Gales. O Sanji ficará com a pudim. Capa 121. Podemos ver quem treina Zoro com um cavalo. O cavalo representa o animal de Tashigi, que usa um chapéu, o mesmo da coleção Gol-Coler de Tóquio, que usa óculos, como o Tashigi. Enquanto lê o jornal, quem beber café quente sua comida favorita, ver o Vivre Card da Tashigi, Zoro X Tashigi no final. Final Fanarts. As imagens que são autorais têm o logo na imagem, e no final da imagem tem as referências dos canais. Eu gostaria de indicar esses sites e Instagrams, pois foi deles que eu tirei a maioria das informações. Obrigado por assistirem até aqui. Eu não penso em fazer mais vídeos, esse foi só para responder algumas pessoas.